Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos entender, primeiramente, nesta noite, de onde vem o Castíssimo José. Primeiro, se nós formos contar 14 gerações de São José para trás, nós vamos cair em quem? Davi. Então, José é da descendência de Davi. Ele foi colocado neste lugar para ser o pai de Jesus Cristo. Uma vez eu me lembro que no seminário nós estávamos falando sobre a Santíssima Virgem, e aí entramos na questão de São José. E o padre nos dizia o seguinte, que neste mundo, a única pessoa que Jesus tinha como pai terreno era São José. Ele tinha a visão do pai do céu, do pai dele, que ele cuidava das coisas, mas neste mundo, a visão que nosso Senhor tinha era de São José. Quando Nossa Senhora ficou grávida através do anjo, o anjo não disse que era para dizer para todo mundo de quem era o filho. Então ela vai ajudar a sua prima Santa Isabel, e quando volta, a barriga já estava aparecendo. No primeiro momento, então, José, para não deixar que Nossa Senhora fosse apedrejada, porque naquele momento, naquele instante de Israel, a forma de morte era o apedrejamento. Então ele, para poupar a Santíssima Virgem do apedrejamento, ele resolve então não denunciar, mas também ir embora. Nesta noite é que nós chamamos a noite da crise. São José passa a maior crise da sua vida. Realmente vou deixá-la? Ou o que eu vou fazer? Durante o sonho, com certeza eu creio que deva ser Gabriel, porque Gabriel que aparecia nos sonhos para os profetas, os patriarcas, quando tinha que se revelar uma grande notícia. Então, com certeza foi o anjo Gabriel que apareceu em sonho para ele dizendo: José, filho de Davi, você que é da descendência de Davi, José, não temas em receber esta mulher, porque o que dela está lá dentro é a ação do Espírito Santo. E olha, José, é você que vai colocar o nome dele de Jesus.
Interessante, né? O anjo avisa Nossa Senhora que ele vai se chamar Jesus, mas a quem Deus deu o poder de dar o nome foi a São José. E muitos teólogos vão dizer que enquanto São José dormia, o problema que ele tinha foi sanado. Tanto que hoje nós temos aquela devoção, né, a São José dormindo. Ele está de bruços, um travesseiro, e todos os pedidos que o Papa Francisco precisa alcançar de São José, ele coloca debaixo desta imagem, para que durante o sono, São José resolva o problema. Olha que interessante, chama-se São José dormindo. Na maior crise que São José teve, foi durante o sono que Deus resolveu para ele. Vai dizer no finalzinho deste evangelho que São José levantou-se diferente. Nós chamamos isto na teologia com o verbo anástasis. O que é anástase em grego? Ele soergueu, ele levantou-se diferente, ao ponto de assumir Nossa Senhora e com ela viver a continência perfeita. Porque se não fosse assim, ele não daria conta. Então Deus teve que cumulá-lo de uma graça especialíssima para viver com Nossa Senhora como irmãos. Porque ela foi designada pelo Pai para ser a mãe do Filho de Deus e não para ter outros filhos. Nós vimos muito na Bíblia, né, aos irmãos de Jesus, os irmãos de Jesus. Quando nós vamos procurar realmente a origem da palavra irmão, significa primos, parentes próximos. Tanto que na hora da crucificação, onde estavam os irmãos? Entrega apenas para João, que não era nada de sangue do Senhor. João tinha 16 anos de idade, comprovando então que Nossa Senhora teve apenas um filho. E vocês lembram que existem vários ícones de Nossa Senhora no século II, na qual encontra-se, né, 3 estrelas, uma no ombro, uma aqui e outra aqui. Virgem antes, durante e depois do parto. Então ela foi preparada, a morada de Nosso Senhor Jesus Cristo, única, foi a Virgem Maria. E São José então cuida de Nossa Senhora e cuida do menino Jesus. Uma das maiores dores que São José passou foi quando eles foram para a terra do Egito. Queriam matar o menino, né? O grande Herodes, que naquele momento era o próprio demônio. Quando começa a perseguição, o anjo vai novamente a José. Não foi a Nossa Senhora. José, levanta, pega o menino e vai para a terra do Egito, porque estão querendo matar o menino. José levanta, coloca a Nossa Senhora no burrinho com o menino Jesus e atravessam Israel e chegam na terra do Egito. Vão dizer também a tradição que quando eles entraram na terra do Egito, vocês sabem que antigamente o Egito era politeísta, eles cultuavam muitos deuses com D minúsculo na forma de animais, Horus, Osíris, Ísis, na forma de animais, e tinham muitos templos naquela época dedicados a esses deuses. Diz a tradição que quando eles chegaram na terra do Egito, que a Sagrada Família pisou na terra do Egito, e quando eles foram passando por aqueles monumentos, ouviam-se um grande temor, os templos caíam e se ouviam gritos dos demônios, só com a presença da Sagrada Família de Nazaré na terra do Egito. Pra vocês terem uma ideia, a força que é quando nós temos Cristo ao lado. Nem o diabo, nem o demônio consegue resistir à Sagrada Família. Se você quer, neste mundo, encontrar a fé, a esperança, a caridade e a salvação, tenham como centro de vossas vidas Cristo. A Sagrada Família passou inúmeras dificuldades, muito mais do que eu e você, mas eles estavam firmes sobre a rocha, porque quem é que estava no meio dos dois? Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos biografias de vários santos na igreja, dentre elas Santa Teresa de Ávila,
Teve um dia que aconteceu? Ela foi fundar um mosteiro, né? Na verdade, ela foi arrumar um mosteiro que estava um pouco em desordem. E ela abraçou uma imagem de São José. Quando ela chegou, as freiras começaram a gritar: a senhora que não entra, a senhora que não entra. E ela agarrou a imagem e falou: eu vou entrar. E introduz a imagem de São José naquele mosteiro e fala: São José, agora o Senhor é que vai dar conta dessas irmãs. Uma simples imagem do Castíssimo José. E ela também vai dizer em outras passagens da biografia dela que tudo que ela precisava alcançar de Deus e de Cristo, ela pedia a intercessão do Castíssimo José. Uma vez também me perguntaram, né, padre, mas cadê o corpo de São José? Onde é que está a lápide, né, do seu túmulo? Alguns santos chegaram a dizer que isso é apenas uma tradição com T minúsculo, viu? Não é com T maiúsculo, não. Tradição com T minúsculo. Que ele poderia sim ter sido assunto aos céus na Sexta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa, quando teve aquele terremoto, né, que Cristo morre às 15 horas, viram muitos corpos de santos saindo das lápides e andando por Jerusalém. Então, eles acham que ele poderia estar no meio desses santos. Por isso que nunca acharam o corpo de São José. E mais do que merecido, né? Ele que sustentou a Sagrada Família, ele que não denunciou Nossa Senhora, ele que fugiu para o Egito para libertar o menino, ele que volta do Egito e começa na carpintaria para poder sustentar a Sagrada Família, ele que consegue dar comida na boca de Jesus, ele que forma o menino Jesus, ele que trocava a fralda do menino Jesus. Quer dizer, ele foi ali uma mão na roda para a Santíssima Virgem. Os papas também não cansam de dizer que abaixo de Nossa Senhora é São José. É São José. Todos os papas diziam isso. Em qualquer devoção que você tenha por qualquer santo, mas abaixo da Virgem Maria vem a devoção ao patrono da igreja. E os papas todos disseram que o protetor universal da Igreja Católica é São José. Tem muitas fotos dele que ele está com a mão fazendo uma sombra em cima lá do Vaticano, né, da Basílica de São Pedro, ou seja, protegendo com a sua mão, com a sua intercessão, a Santa Igreja de Deus. Que nós tenhamos, né, esta fé no Castíssimo José. Ele fez a vontade de Deus. E outra coisa, São José também é conhecido na história da igreja como o patrono da boa morte. Todos aqueles que rezam as 7 dores e os 7 gozos de São José e a oração da boa morte, morre igual um passarinho. Isso aprendi na minha vida. Eu lembro que a minha avó, ela é de 1915, e ela sempre estava rezando no quartinho dela uma oração antiga, velha, caindo aos pedaços. Eu falei: vó, o que é isso? Ela falou assim: essa aqui é a oração da boa morte. 7 dores e os 7 gozos de São José. Eu falei: por que isso, vó? E ela falou: é para que eu, na hora da minha morte, morra igual um passarinho. Minha avó morreu 4 dias antes de eu entrar no Seminário Maior de Brasília. A minha mãe tinha passado a noite com ela, já estava, né, bem debilitada, mas não sentia dor. E ela falou assim: Gustavo, tem como você vir hoje passar o dia com ela para eu dar uma descansada? Eu falei: tá, mãe. Aí eu trabalhava no Pão de Açúcar, aí eu saí lá, era meia-noite, cheguei em casa, descansei. Quando foi umas 9 horas da manhã, fui para o HFA, ficar com a minha avó, né? Ela estava ali, né, já debilitada. Aí quando deu 3 horas da tarde, eu rezei o texto da misericórdia, fui no ouvido dela, pedi perdão. Tudo aquilo que eu tinha falado, feito, né, contra a minha avó. E aí eu estava com muito sono. Aí tinha a cama, né, do acompanhante. Aí eu falei: eu vou tirar um cochilo aqui, né, mas tentar ficar de olho na minha avó. Mas aí o cansaço estava tão grande que eu acho que eu passei por um cochilo. Quando de repente eu escuto a porta abrir. Aí entrou a enfermeira. Quando ela entrou, eu virei o rosto, né, para o lado esquerdo e bati o olho na minha avó. Aí eu percebi que a parte aqui, né, do peito dela estava reto. Aí eu falei assim para a enfermeira: minha avó morreu, né? Ela não falou nada e saiu. Aí eu fui perto dela, coloquei a mão, né? Morreu como um passarinho.
a vida toda rezando para São José. Então, se você também quiser uma morte como um passarinho, assistida por um sacerdote e assistido também pelos sacramentos da igreja, que possamos confiar o último suspiro a São José.